Dando continuidade à nossa série saindodobrasil.com.br, trago para vocês hoje como tirar o visto americano, o famoso e também temido visto para os Estados Unidos. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com um número maior de pessoas possíveis. Afinal, um American Dream não se vive sozinho. Temido porque a entrevista do visto não é tão fácil e tão simples como parece. Ela é feita por agentes na embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O meu eu tirei para Brasília. Vou dizer para vocês que mesmo com o inglês fluente, mesmo com toda a documentação, bateu sim um friozinho na barriga. Não tem como negar. O pedido do visto em si não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ele é bem simples. A começar pelo formulário, o DS-160, que se você for brasileiro com passaporte tupiniquim, você é obrigado a preencher. Caso você tenha um passaporte italiano ou então algum outro país da Europa, você consegue entrar sem a necessidade de requerer esse visto. Tirar visto Mas, como eu tô falando Brazilian to Brazilian, vamos lá que eu vou te ensinar passo a passo de como requerer o seu visto. Você vai clicar aqui, ó, em vistos de não imigrante, tá ok? Aí vai aparecer, ó, solicite um visto. Aí você vai clicar neste link aqui embaixo. Formulário de solicitação DS-160. Abriu outra página, o meu tá traduzindo, né? Ele vai te dar ali a opção de você selecionar qual é o local onde você quer tirar o visto. No caso, eu vou por Brasília, tá? Brasil, Brasília. Ele vai atualizar a página, o meu fica traduzindo. Coloca ali essas letras como mostrado. No caso, eu errei a primeira letra, então, por favor, desconsiderar. Ele vai atualizar. De novo, coloquei ali o que aparecia nessa caixa de texto e inicio o processo, tá ali embaixo. Vou ficar traduzindo, mas geralmente tá em inglês. Clica ali em concordo e lá embaixo ele vai te dar uma opção de pergunta de segurança. Qual é o nome da sua mãe, o nome do seu pai, enfim. Coloquei ali qual é o nome do solteiro da sua avó materna. Meu Deus, tava feio o negócio, mas aí foi. Nome da avó materna, prosseguir. Vai abrir, enfim, no formulário. Gente, tá aparecendo toda hora porque é em inglês. Ó, vou mostrar pra vocês. Aí eu desabilitei a função de traduzir e tá aí. Ensure names, os seus sobrenomes, enfim, você vai preenchendo e vai prosseguindo. Se você não tiver tempo de terminar, você pode clicar em Save aqui embaixo. Mas geralmente dá pra você fazer de uma vez só se você tiver tempo. Como vocês viram aí, o formulário ele é inteiramente em inglês e deve ser respondido em inglês. A taxa, bora lá. Hoje em dia, a taxa está no valor de $160, o que dá aproximadamente R$815. É um pouquinho salgada, mas vale a pena, já que você tem o sonho de ir morar nos Estados Unidos. Como eu sempre digo, a liberdade tem o seu preço. E lembrando que a gente está falando aqui do visto B1, B2, tá? Que é o de turista, o mais utilizado. Claro, se você tiver alguma outra solicitação de algum outro tipo de visto, você tem que consultar certinho qual que vai ser o tipo pedido. No meu caso, eu tenho visto B1, B2, que é para turismo, o qual eu consigo passar 6 meses e estender até mesmo por 1 ano. Literalmente, você consegue 3 meses tranquilamente adentrando os Estados Unidos sem nenhum tipo de problema. A única coisa é que, se você quiser passar esse 1 ano, você precisa ir estendendo até chegar a tal data. Mas esse é o limite. E detalhe, sem trabalhar. O famoso se ficar e trabalhar é deportado. O tempo de espera para você conseguir um agendamento hoje em dia no Brasil tá de 16 meses. É um pouco longo, eu sei, só que essa fila só tende a aumentar. Então, se eu fosse você, eu correria o quanto antes para conseguir tirá-lo. E um detalhe muito importante na hora que você for colocar o seu visto a ser retirado. Você pode escolher entre retirar no CSAV ou receber pelos correios. Isso aí vai implicar numa taxa. Afinal, no Brasil, os correios ainda não são privatizados. Possivelmente nunca serão. Então, além dos $160, vocês também vão ter que pagar uma taxa extra, dependendo do seu endereço, para receber o seu visto em casa. Depois do pagamento feito, chegou a hora de você agendar. Como eu disse anteriormente, estamos com uma espera de aproximadamente 16 meses.
para conseguir um agendamento de visto. Em todo caso, eu dou uma dica. Eu tirei por Brasília. Brasília é um dos lugares menos pedidos durante o visto, porque a grande maioria vai ou para São Paulo, ou para o Rio, ou para Fortaleza, para centros onde eles possam passear. Brasília não é tão turística, então acaba sendo uma opção mais rápida. Sempre confira isso. Ah, e se você estiver tirando o seu visto e for menor de 15 anos, você precisa ir acompanhado de um responsável e já com uma foto 5x7 em mãos, com fundo branco. Isso também se aplica aos maiores de 66. Caso você não se enquadre nessa categoria, lá eles vão tirar uma foto sua e também coletar a sua biometria. Então, o que eu sugiro? Vá sempre um pouco mais arrumada, com uma maquiagem mais tranquila, porque essa foto vai ser utilizada na emissão do seu visto. Ah, e lembrando que o CSAV é onde vão coletar os seus dados, não é onde vai acontecer a entrevista. Então, ainda você está em solo brasileiro. Você vai ter que deixar o seu passaporte, coletar a biometria e tirar a foto. Geralmente, a entrevista acontece no dia seguinte, na mesma cidade, porém, no consulado americano. Depois de todo o processo feito, foto tirada, você pega o seu passaporte com toda a documentação que você preparou para o dia seguinte, que é o da entrevista, que é o mais importante. Você deve comparecer à embaixada ou então ao consulado. No meu caso, eu fiz em Brasília, eu fui para a embaixada americana. Geralmente o Uber, ele sabe exatamente aonde levar quando você fala que você vai tirar o visto para os Estados Unidos. Então, ele vai te deixar exatamente no local. Porém, sempre mantenha em mãos o endereço certinho para não ter nenhum tipo de imprevisto. E sobre o horário, sempre 15 minutos antes, no mínimo. Enfim, no dia da entrevista, você precisa estar com o seu passaporte em mãos, bem como o formulário da S-160 impresso com um código de barras. Lembre-se de levar impresso. Não adianta levar apenas com a página aberta em algum aplicativo do seu celular. Tem que ser impresso. No meu caso, quando eu fui tirar o visto, eu tinha uma feira nos Estados Unidos para ir a trabalho. Então, eu acabei levando a minha carteira de trabalho, o meu comprovante de renda, o comprovante da feira, ou seja, tudo para facilitar na hora que me perguntassem o que eu ia fazer nos Estados Unidos. Mas calma, o número de brasileiros reprovados para o visto americano é cada vez menor. Só que sempre mantenha em mente que você tem um objetivo ao chegar lá. O objetivo é sempre você provar que você está indo a passeio para os Estados Unidos, que você não pretende ficar lá se você estiver pedindo por um visto B1, B2. Claro que isso muda se você tiver uma carta de trabalho, se você tiver um sponsor nos Estados Unidos, ou se de repente você for fazer um intercâmbio. No meu caso, como era apenas uma feira, eu iria ir e voltar, eu levei também os meus comprovantes de cartão de crédito, meus comprovantes de residência, de que eu não pretendia passar algum tempo além lá nos Estados Unidos, que é um grande temor quando a gente fala da América Latina, especialmente do Brasil. E dado ao momento, você tem que comprovar, na hora de retirar o seu visto B1, B2, que você quer apenas passear, conhecer o Mickey, fazer compras em Miami, enfim. Você tem que dizer ao seu entrevistador que o seu objetivo é permanecer no Brasil e apenas conhecer os Estados Unidos. Mas claro que tudo isso muda se você de repente tiver uma job letter, né, uma work letter, se você tiver um sponsor lá, ou se você for fazer um intercâmbio. Só que nesse vídeo especificamente estamos falando do visto B1, B2, que é o mais fácil de ser tirado. Então, reiterando, se você pretende tirar um visto B1, B2 apenas para turismo, ou para uma feira, ou alguma coisa do tipo, você precisa comprovar para o seu entrevistador que estou indo para tal lugar por tal motivo. Apenas. Tanto é que eles perguntam, você conhece alguém nos Estados Unidos? Você tem família nos Estados Unidos? E você tem que comprovar que você tem renda o suficiente para ficar o tempo que você fala que vai ficar. Você tem os cartões de crédito para bancar a sua viagem. Que você possivelmente vai ter até uma passagem comprada com ida e com volta. Isso também é um grande checkpoint quando você vai tirar o seu visto. Sempre dizer que voltarei ao Brasil e não ficarei nos Estados Unidos. Claro, em caso de visto B1, B2. E aí, o que você vai fazer depois que você entrar nos Estados Unidos, compete a você. Eu estou indicando aqui como retirar um visto B1, B2, ok? Ok. Estamos indo, então, em direção à consagração.
em direção ao visto em si. Após toda essa entrevista feita, documentos apresentados, perguntas respondidas da maneira com a qual eu estou falando, sempre muito calmamente, pausadamente, de preferência em português, para você não se embananar ali na hora de ouvir a pergunta ou respondê-la. Eles ficam com o seu passaporte caso você seja aprovado. E esse passaporte entra aí coisa de uma semana depois. Great, você foi aprovado. Ela vai te dizer na mesma hora se você foi aprovado ou se você foi negado. Nesse caso, quando você é aprovado pelo seu visto americano, eu juro, é uma das melhores sensações do mundo. Você tem que colocar os seus 4 dedos em uma máquina para registrar a sua biometria. Não precisa de foto, não precisa de nada. E lá no começo, vocês lembram que eu falei sobre o fato de retirar o visto ou no CSAV ou receber pelos correios? Pois bem, agora é a hora. No meu caso, eu escolhi receber pelos correios. Então, eu deixei o meu passaporte com eles, deixei lá na Embaixada Americana e recebi poucos dias antes de eu viajar. Eu lembro que eu tinha uma viagem marcada coisa de 3 dias depois de eu receber meu visto, da data prevista para receber meu visto. Gente, chegou certinho, então não se preocupem com a questão dos correios. Chega que é uma beleza. Conforme eu disse, a minha opção foi receber meu passaporte em casa. Eu não iria até, de novo, ao consulado em Brasília para ir lá apenas retirar o meu passaporte. O mais cômodo, por maior que seja a taxa, é receber sempre em casa. Ali em diante, é só comprar a sua passagem e ir para os Estados Unidos. Lembrando sempre que sua primeira visita aos Estados Unidos tem que ter uma passagem de volta e um local de permanência que coincida com a mesma data da volta. Great, você foi aprovado. Ela vai te dizer na mesma hora se você foi aprovado ou se você foi negado. Nesse caso, quando você é aprovado pelo seu visto americano, eu juro, é uma das melhores sensações do mundo. Você tem que colocar os seus 4 dedos em uma máquina para registrar a sua biometria. Não precisa de foto, não precisa de nada. E lá no começo, vocês lembram que eu falei sobre o fato de retirar o visto ou no CSAV ou receber pelos correios? Pois bem, agora é a hora. No meu caso, eu escolhi receber pelos correios. Então, eu deixei o meu passaporte com eles, deixei lá na Embaixada Americana e recebi poucos dias antes de eu viajar. Eu lembro que eu tinha uma viagem marcada coisa de 3 dias depois de eu receber meu visto, da data prevista para receber meu visto. Gente, chegou certinho, então não se preocupem com a questão dos correios. Chega que é uma beleza. Eu achei muito mais cômodo receber o meu passaporte em casa, já que, de todo fato, meu passaporte deveria ficar na embaixada. Então, eu sempre aconselho a escolher esta opção. Em todo caso, depois de tudo isso feito, você sendo aprovado, é só comprar a sua passagem e go ahead to United States. Acho que por hoje é só, ficou bem explicado. Alguma outra dúvida, vocês coloquem nos comentários aqui embaixo, que eu vou ter um prazer enorme em responder. Obrigada e um beijo!